Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou compartilhar com vocês um hábito que eu desenvolvi e que realmente mudou a minha vida. Se tu alguma vez na tua vida já falou que tu acredita em Deus, eu vou te fazer um questionamento bem intrigante, que uma vez me foi feito e eu parei para cair na realidade que eu realmente não fazia isso. Se tu acredita em Deus, tu vai acreditar que existe Deus deixou um manual para nós, de como nós devemos ser, como nós devemos nos comportar. É o manual da vida. E esse manual se chama Bíblia. E se Deus deixou a Bíblia para nós, tu não pode dizer que tu acredita em Deus sem ter lido a Bíblia, porque tu não está nem sequer cumprindo as coisas que Ele te pediu para cumprir como ser humano. As regras que Ele deixou para que tu possa um dia estar com Ele. A não ser que tu acredite nele, mas não queira estar com Ele, né? Tu pode fazer o que tu quiser da tua vida. Mas, brincadeiras à parte, por muitos e muitos anos, eu tive concepções religiosas com base naquilo que eu entendia a partir de coisas que eu ouvia falar. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí, há pouco menos de um ano, por aí, alguns meses atrás, eu ganhei de presente essa Bíblia aqui. Ela é uma Bíblia protestante, mas o que eu vou falar para vocês serve tanto para a Bíblia católica quanto para a Bíblia evangélica. Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu estou fazendo. Eu aprendi a ler a Bíblia assim em algum vídeo de internet, numa entrevista, não vou lembrar agora quem era o entrevistado. E ele comentou sobre o jeito que ensinaram ele a ler a Bíblia, e eu achei bem interessante, e comecei a fazer igual. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma coisinha, e eu acredito que vocês saibam como funciona, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, só para que se alguém não souber. Como que a Bíblia é? A Bíblia é dividida em dois livros, né? Em duas partes, quer dizer. Uma que é o Velho Testamento, com todos estes livros, e o Novo Testamento, que são todos esses livros. O Velho Testamento é antes de Jesus nascer, e o Novo Testamento é depois que Jesus nasceu. E aí, eu estou contando isso para vocês, por quê? Porque eu comecei a ter uma inquietude no coração, e eu queria entender como ser um cristão de verdade. Porque cristão, para mim, a visão que eu tenho hoje de ser um cristão, é ter um coração igual a de Jesus Cristo. Sabe? É ser como Jesus Cristo foi. E aí eu precisava entender, eu digo, tá, mas e como que ele foi? O que ele fazia? O que ele pensava? O que ele achava das coisas? O que ele dizia sobre as coisas? E eu falei, nada melhor para mim entender e tirar essas dúvidas do que ler todos os livros das pessoas que conviveram com Jesus. Ou seja, o Novo Testamento. Então, a maneira que eu a maneira que eu aprendi e agora tenho praticado, que estou adorando, estou gostando de verdade, assim, de ter essa prática. Eu já indiquei para alguns amigos, algumas amigas, alguns também a gente conversa sobre isso, realmente começa a mudar a tua vida, porque a gente é bombardeado por um monte de interpretações de líderes religiosos, de religiões. Mas se a gente não pegar nós mesmos, com a nossa própria mãozinha, o manual da vida, sentar e ler para nós entendermos o que a Bíblia nos diz, a gente sempre vai ficar refém de interpretação de outros. E eu queria mostrar aqui para vocês, então, como é que é esse esquema, tá? Só para ir direto aqui ao ponto. Como que eu indico, por exemplo, assim, ó, se tu nunca leu a Bíblia na tua vida, eu indico que tu leia assim. E é muito legal, tá? É muito, muito legal. O que tu vai fazer? Deixa eu vir mais para cá aqui. Como eu falei para vocês, né? A gente tem o Velho Testamento, né, com todos esses livros, que começa em Gênesis e termina em Malaquias. E nós temos também o Novo Testamento, que começa em Mateus e termina em Apocalipse. Como que eu te indico a fazer essa leitura para que vire um hábito e tu passe a entender o que Deus e Jesus disseram para nós de como a gente deve viver? Tu vai ler em ordem, né, todos os livros do Novo Testamento. Tu vai começar pelo Novo Testamento. Então tu vai ler aqui Mateus, Marcos, Lucas e vai lendo. Quando chegar aqui em Judas, no caso, tu para de ler. Tu lê Judas, mas tu não vai ler Apocalipse. Não é para tu ler Apocalipse agora, entendeu? Tu vai ler todos os livros do Novo Testamento, menos Apocalipse. Quando tu lê o penúltimo livro do Novo Testamento, aí sim tu termina, e aí em vez de ler Apocalipse, tu vai lá para o primeiro livro do Antigo Testamento. Aí tu vai lá para Gênesis. Aí tu vai lendo um por um, até terminar. Quando terminar, tu volta para o Novo Testamento e lê tudo de novo, entendeu? Tu lê todos eles de novo, só que dessa vez tu vai incluir na tua leitura o Apocalipse, entendeu? Então essa é a ordem que eu indico a leitura para ti, porque é essa maneira que eu aprendi e que eu achei fantástica. E tu vai me perguntar assim, tá, mas e por que ler desse jeito? Eu vou te explicar.
Lendo o Novo Testamento, tu vai entender como Jesus era, como Jesus agia, o que ele nos ensinou, como ele disse que nós deveríamos nos portar. E aí tu vai começar a entender o que é ser cristão. E vão haver passagens do Novo Testamento que às vezes tu não vai entender muito bem, que vão ficar meio vagas ou meio assim, tu vai ficar meio perdidinho um pouco. E não tem problema, tá? É normal. Porque a Bíblia, elas são diversos livros escritos por diversas pessoas em lugares diferentes, que depois em tempos diferentes, que depois foram agrupados. E aí, então, às vezes tem pontuações que tu lê num livro uma coisa que não faz sentido, aí 4, 5 livros depois tu lê e entende por que foi citado lá naquele primeiro livro aquela coisa, porque daí naquele 5º, 6º livro está a descrição completa de todo o enredo que gerou alguma informação do primeiro livro. Então é normal, às vezes, tu ficar um pouco perdido, tá? Eu passei por isso, alguns amigos meus que estão lendo também passaram por isso, é normal. E por que eu disse para ti não ler o Apocalipse? Porque o Apocalipse ele é bem caótico, assim, sabe? Do ponto de vista de interpretação, ele é todo cheio de enigma, ele é todo meio que, sabe, criptografado por mensagens subliminares, interpretativas, e tu não vai ter a maturidade suficiente para ler e entender aquilo tudo. Nem tem o porquê tu ler aquilo nessa uma hora dessa, porque a tua busca é ser cristão. Então, tu lendo até o penúltimo livro, e aí depois tu vai lá para o Velho Testamento, o que vai acontecer? Aí, a partir do Velho Testamento, tu vai começar a entender tudo antes de Jesus, tu vai entender a lei, a ordem, a sequência das histórias, as profecias feitas, e tu vai começar a entender as coisas do Novo Testamento. E aí, quando tu terminar o Velho Testamento, que tu vai ter essa compreensão, ao retornar a ler o Novo Testamento, o que vai acontecer? Como tu já tem uma base do Velho Testamento, agora, quando tu reler o Novo Testamento, pela segunda vez tu já vai ter entendido um monte de coisa do próprio Novo Testamento, né, dos livros que estavam mais à frente em relação aos primeiros livros, e também tu já vai entender todo o passado que existia, que vai estar explicando várias coisas daquele momento onde o Novo Testamento foi escrito. Então, essa é a questão, né, que eu trago aqui para vocês, que é o que eu estou fazendo, da questão de como ler a Bíblia, e agora eu vou te mostrar como é que eu faço a leitura. É assim, eu vou pegar um livro qualquer aqui, aí na tua Bíblia tu vai observar que sempre existirão 2 números, tá? Aqui, ó, vai existir um número grandão, que é esse aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, é o 49, e depois vai ter uma série de numerozinhos, aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Esse número grande é o capítulo, e esses numerozinhos pequenos são os versículos, e eles são variados, tá? Nem sempre tem a mesma quantidade. Então, como é que eu tenho feito a leitura? Para vocês, eu já explico para vocês o porquê que eu faço assim. Tu vai ler um capítulo por dia, um capítulo, ou seja, tu vai começar aqui, ó, 49. Aí tu vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, vai ler. Aí tu vai ler aqui, ó. Vai ler, 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 vai aqui. Aí depois vai vir aqui, ó, aí vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, aqui até chegar aqui, ó, no 50. Entendeu? Cadê? Cadê aqui, ó? Quando tu chegar aqui no 50, tu leu o capítulo 49 inteirinho. Pronto. Terminou a leitura. Não, se tu quiser continuar lendo, tudo bem. Mas te aconselho sempre a ler um capítulo por dia. Um capítulo, entendeu? Então, por exemplo, no outro dia tu vai ler aqui, ó, do 50. Aí tu vai ler, vai ler, vai ler, vai ler. Aí tu vai vir aqui, vai virar a página. E aí tu vai ler, no caso. Cadê? Aqui, ó, até terminar. Aqui. Opa, tá aqui. Ó. Tava grudadinha as folhas. Tu vai ler e ele vai terminar aqui, ó. O capítulo 50 de Gênesis. E aí vai começar Êxodo, tá vendo? E aí tu vai fazer o mesmo esqueminha, ó. No outro dia tu vai ler aqui, ó, do capítulo 1, aí vai ler até o capítulo 2, que tá aqui, ó. Aí no outro dia tu vai ler o capítulo 2 até chegar aqui, ó, no capítulo 3, entendeu? Esses versículos, por enquanto tu não considera, só vai lendo de capítulo em capítulo. E aí tu tá se perguntando, tá, mas e por quê? Porque eu preciso ler um capítulo por dia. Porque o que eu observei é que, lembra que eu falei para vocês que o capítulo é um número grande e tem os versículos dentro? Eu comecei a observar, depois que eu li a Bíblia, que existem interpretações convenientes de versículos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a história daquele capítulo está dizendo uma coisa, mas ao pegar o versículo isolado, tu consegue dizer que aquele versículo significa outra coisa, dá o entendimento que tu quiser para aquele versículo, dá a interpretação que tu quiser para aquele versículo, porque está só a frasezinha ali isolada. E aí, ao ler o capítulo, entender aonde, em que situação que ela estava inserida, faz toda a diferença para tu interpretar corretamente aquele versículo. Por isso que eu indico para vocês sempre lerem o capítulo inteiro.
um capítulo por dia. Número grande até número grande. Bom, a dica é essa. Em breve eu vou começar a fazer a leitura da Bíblia aqui com vocês, né? E a gente pode até inclusive comentar algumas coisas sobre os capítulos que a gente foi lendo. Para isso, o que eu preciso? Que tu deixe aqui nos comentários as tuas dúvidas, se tu gostou da ideia e se tu gostaria de participar dessas leituras e depois dessas conversas sobre os capítulos lidos. Se possível, compartilha isso para teus amigos que dizem que acreditam em Deus e nunca leram a Bíblia, para que eles vejam como, né, o que fazer, porque é importante a gente ler a Bíblia. Eu, por muitos anos, eu tinha aquelas crises de adolescente intelectualzinho, sabe? Eu dizia, não, a Bíblia é um livro escrito por homens, que para manipular homens, e não tem nada a ver com Deus, é coisas de homens, e de fato, a Bíblia foi escrita por homens, de fato houveram instituições que a dominaram, que a tomaram posse por ela, mas na parte das leituras eu sempre faço uma oração, e aproveito já rapidinho, só para o vídeo não ficar longo. Antes de ler a Bíblia, eu sempre faço uma oração, eu rezo para Deus, pedindo para Ele, primeiramente, sabedoria, para me entender o que Ele quis me dizer. Eu sempre digo, Pai, me envia o Espírito Santo, para que Ele me dê a clareza sobre aquilo que o Senhor me ensina, sobre aquilo que o Senhor quer que eu aprenda. Porque o coração do homem é enganoso, e se por alguma razão, em algum momento, algum homem alterou as suas palavras, que o Espírito Santo me explique o que o Senhor quis me dizer entre essas linhas. Então isso é importante, sabe, a gente ter abrir o coração desse jeito, e eu falo, como eu disse para vocês, por experiência, porque eu já fui uma pessoa que dizia que a Bíblia era uma bobagem, porque era coisa de homens para manipular homens. E desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter interpretações incríveis, né, sobre Jesus, sobre como ser uma pessoa boa, sobre como me portar no dia a dia, né, a gente começa a entender o peso do pecado, o peso da mentira, a gente começa a entender como o inimigo age, né? Então tem uma série de questões importantes. E para mim o que está sendo mais revelador de tudo, que era a minha grande bronca, é começar a entender como as religiões funcionam, sabe? Porque eu tenho uma inquietude no meu coração muito grande, porque eu não admito uma pessoa se considerar cristã e não aceitar a bandeira, não, a placa de um outro cristão, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Se todos nós acreditamos em Cristo, as crenças a partir dele, que cada um tem a sua. Lembrando que eu estou falando de religião católica e evangélica, né? No caso, os protestantes, porque seguem o princípio da Bíblia. As outras religiões têm algumas divergências, assim, que nem convém aqui entrar agora, mas eu vejo uma briga desnecessária entre a Igreja Católica e os protestantes, e dentro dos protestantes eu vejo uma briga totalmente desnecessária pela placa, né, pela congregação, pela doutrina, pelo tipo de igreja protestante, quem está certo, quem não está. O fato de... Bom, não é o tema desse vídeo. Faz o seguinte, ó, deixa aqui nos comentários se tu quer que eu comente alguma coisa sobre essas questões, essa visão de religião. Provavelmente eu faço um vídeo sobre isso, mas vamos focar no vídeo de hoje. Então a ideia é essa, é compartilhar contigo essa experiência incrível que eu estou tendo e como que eu aprendi para que tu pratique aí na tua casa. Então tenha esse compromisso, adquira uma Bíblia e comece a ler um capítulo por dia nesse esquema que eu te falei, tu vai ver o quanto a tua visão de mundo e a tua vida vai melhorar. Um baita abraço, até o próximo vídeo, não esquece de curtir, compartilhar para aquele teu amigo que diz que acredita em Deus e nunca leu a Bíblia, para aqueles que acreditam em Deus e têm Bíblia, para que eles também possam participar aqui com a gente, e deixa aqui nos comentários a tua visão sobre tudo isso, se tu já tinha visto alguma vez, né, essa maneira de ler a Bíblia e o que tu achou dessa maneira de ler a Bíblia. Um baita abraço e até o próximo vídeo.